O Ceará bateu o Independiente em Avejaneda e conquistou a vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Podia até perder por um gol de diferença, empatar, enfim, mas conseguiu com um jogo muito sólido do ponto de vista defensivo, de organização, concentração e muita eficiência ofensiva, uma vitória histórica, uma vitória heróica, uma vitória que ficará para sempre marcada nas páginas do Alvinegro. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise do jogo e falar um pouco dos detalhes desse Ceará que avança como um forte candidato na disputa dessa Copa Sul-Americana. A gente já está vendo aí o campinho com as disposições táticas, né, os dois times de saída, a formatação tanto do Ceará quanto do Independiente de largada em Avejaneda. O Dorival Júnior manteve o 4-3-3 usual, né, desde que ele chegou, tem jogado assim o Ceará nessa plataforma, com três novidades entre aspas, né, e vamos citar aqui porque de ser uma novidade cada um deles. O Vitor Luiz ganhando espaço na lateral esquerda, sendo que em vários jogos, né, no passado recente, aí o Bruno Pacheco foi o titular, lá no início da temporada era o Vitor Luiz, ele se lesionou, perdeu um pouco de espaço, mas para esse jogo importante ele acabou sendo aí uma aposta, né, do Dorival Júnior. No meio-campo, o Richardson formando a dupla com o Lindoso e Richard, né, sem o Fernando Sobral, que está machucado já há bastante tempo e joga muitas vezes nessa trinca. Lindoso e Richard atuaram com o Richardson completando esse trio. E na frente o Vina, que não é uma novidade, mas estava machucado, né? Se machucou no jogo contra o Flamengo, não atuou no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas esteve então disponível para esse confronto contra o Independiente. O Independiente, lembrando, precisava ganhar o jogo por 2 gols de diferença. E isso fez com que o Independiente se lançasse ao ataque logo no início, desde o início do jogo, né? O que era um panorama bastante natural também, convenhamos, né? Então, Batalini e o Roa, né, os dois pontos vindo jogar por dentro, espaço para que os laterais pudessem avançar, tanto o Vigo quanto o Rodrigues, e os meias também, né, o Sonhora e o Blanco. O Independiente investiu muito no jogo pelo lado esquerdo com esse trio, né? O Rodrigues, o lateral esquerdo, o Alan Sonhora, o meio-campista de boa qualidade de passe, e o Roa, um atacante incisivo, veloz, tentando ganhar espaços aqui nas costas do Nino Paraíba. Foi por ali que o Independiente começou o jogo, né? Buscou as principais ações no início, com uma marcação muito encaixada quando perdia a bola, subia, pressionava, tentava recuperar de novo, e ter o controle, empurrando o Ceará para trás com volume em busca das oportunidades. O jogo não fugiu muito do cenário imaginado, por conta dessa desvantagem, né? O Independiente com a bola, com volume, ocupando o campo de ataque, tentando criar. Por outro lado, sabendo, obviamente, desse panorama, o que o Ceará podia desenhar para esse jogo, né, como estratégia? Obviamente que entender que seria pressionado, então buscar marcar bem intenso, bem concentrado, né, bem organizado principalmente. Então, a linha defensiva sempre bem sustentada. O Lima e o Mendonça retornando para ajudar, né, compactando uma segunda linha com 4 e o Lindoso entre as duas linhas, sendo esse volante um pouco mais central. E muita organização, então fechar as linhas de passe, pressionar o jogador com a bola, pressão na bola para não deixar o Independiente circular de forma confortável e tentar explorar os contra-ataques. Fosse numa bola mais quebrada, num lançamento, buscando principalmente o Mendonça, né, que fez um jogo muito bom pelo lado esquerdo, um jogador de bastante velocidade, um jogador saindo do lado para dentro, né, em vários momentos e criando perigo aí para o gol, para as jogadas, né, ofensivas do Ceará, sendo um jogador de bastante perigo. Ou Vina, sustentando uma bola mais lançada, podendo circular bastante nessa função de falso 9, o Lima aparecendo por dentro, né? As características que a gente já conhece. Então podia ser um Ceará saindo mais apoiado, trocando passes, se aproximando e buscando uma bola mais longa a partir de algum momento, ou uma bola mais lançada mesmo, buscando o Mendonça, que foi um jogador de muito perigo. O Vina teve duas ótimas oportunidades de gols, uma saindo dos pés do Mendonça, num contra-ataque, que ele intercepta uma bola no meio, acelera e dá pro Vina finalizar. E a outra numa jogada um pouco mais trabalhada, que o Vina acaba entrando um pouco desequilibrado e batendo para fora. Então foi um primeiro tempo de uma tentativa do Independiente de pressionar. O Independiente chegou a ter 75% de posse de bola, essa posse foi diminuindo, terminou com 56 e só duas finalizações contra o gol do João Ricardo. Uma do Sonhora, logo no comecinho ali do jogo, né, sem muito perigo, e uma outra numa bola levantada na área que o Insalhald cabeceou e o João Ricardo fez uma excepcional defesa. Essa foi a única boa chance que o Independiente conseguiu criar no primeiro tempo. Muito pouco pelo panorama de pressão, de volume, de ter mais a bola, de empurrar o Ceará para trás. Não conseguiu criar oportunidades, né? E foi um jogo de muito controle do Ceará. E foi interessante observar que o time foi, obviamente, que começou bastante recuado, mas foi saindo aos poucos do Ceará, né? Foi tendo a bola, foi aumentando a sua posse, foi trocando mais passes, foi golpeando também o adversário nos contra-ataques. O Ceará, acho que dá para dizer que foi entrando no jogo aos poucos, né? Aceitou a pressão inicial porque era um desenho do jogo,
Mas aos poucos o Ceará foi mudando esse panorama, né? Foi deixando o Independiente mais desconfortável e igualando um pouco mais o jogo, né? Então passou a ter um pouco mais de bola dentro do campo de ataque, passou a ter Vina e Mendonça e Lima mais perto da área, em alguns momentos desacelerando o jogo, trocando passes, fazendo a bola rodar sem permitir logo uma interceptação do Independiente para iniciar logo um outro ataque. Foi um jogo muito inteligente do Ceará também, de uma forma geral, né? Tanto que esse primeiro tempo que termina com um gol do Rodrigo Lindoso, né, no finalzinho, foi de mais chances claras pro Ceará. Porque teve essas duas que eu citei do Vina, mais um gol marcado pelo Rodrigo Lindoso numa bola parada. Enquanto que o Independiente teve uma ocasião de gol na cabeçada do Insalhalde, apesar do volume da posse. Foi muito infrutífera, né, essa posse do Independiente. Não conseguiu criar nada porque o Ceará defendeu-se muito bem ao longo do jogo. O Eduardo Domingues, né, o treinador do Independiente, voltou com duas mudanças do intervalo, né? Mexeu exatamente nas duas pontas, ele sacou o Pozo e sacou também o Roa, né, que nem fazia um jogo tão ruim assim, mas tentou dar um pouco mais de volume de área com o Benegas e o Fernandes, né, o Leandro Fernandes. Pozo de um lado, Sonhora do outro, desenhou quase que um 4-4-2, né, com dois atacantes em vários momentos mais enfiados. Em alguns momentos o Fernandes saindo mais, né, se mexendo mais a partir da referência. O Pozo tentando dar volume por um lado, Sonhora por outro, abastecidos pelo Blanco, pelo Lucas Romero. Mas sem conseguir criar também muitas oportunidades, né? O Independiente termina o jogo no segundo tempo, né, no recorte do segundo tempo, com uma finalização no gol do João Ricardo. Então, se você pega o recorte de 90 minutos, o Independiente acertou 3 chutes no gol do goleiro do Ceará. Muito pouco, muito graças a esse controle muito grande que o Ceará conseguiu ter do jogo. A partir da sua marcação muito bem desenhada, né, organizada, a concentração e também, obviamente, das orientações do Dorival Júnior, né, que é um treinador muito experiente e para o cenário de um jogo desse, de Copa, decisivo, eliminatório, existem coisas ali dentro da estratégia que você precisa ter, né, que é a capacidade de segurar um pouco mais a bola em alguns momentos, trabalhar, esfriar o jogo, valorizar uma falta ou outra, são elementos que pertencem ao jogo. Destacar também esse trio de meio-campistas, né, Rodrigo Lindoso, Richard e o Richardson, fizeram um muito bom jogo, pressionando marcação, fechando linha de passe, muito concentrados para fazer esses balanços defensivos, né? Não permitir que o Independiente chegasse à frente da área com possibilidade de finalizar, de encontrar uma infiltração. Protegeram, né? Esses três protegeram muito bem essa região central. Outro jogo espetacular da dupla de zaga, o Luiz Otávio e o Messias. O Lima bem, né? Como esse ponta que sai do lado para articular. O Mendonça, o melhor em campo, muito incisivo, né? Foi premiado com o gol no fim do jogo. O Vina, apesar dos gols perdidos, né, circulando muito nessa região aqui, ajudando a combater o primeiro passe, fechando linha de passe também, sendo um jogador importante no trabalho sem a bola. Então foi, do ponto de vista defensivo, né, um Ceará muito concentrado, uma mobilização muito grande para esse jogo por parte do time treinado pelo Dorival Júnior, né, que teve um plano muito bem traçado, mas mais do que isso, muito bem executado. É óbvio que a gente pode aqui falar das fragilidades do Independiente, o 10º colocado no Campeonato Argentino, uma campanha péssima, eliminado na primeira fase. Nessa Copa Sul-Americana, nos 2 jogos mais difíceis, que foram contra o Ceará, acabou perdendo os 2, marcou só um gol nos jogos contra o Ceará, sofreu 4, foi muito inferior, né? No Castelão até foi um jogo mais equilibrado, era a estreia do Dorival, o Ceará vira no segundo tempo, mas no jogo de hoje não. Essa posse alta de bola do Independiente e esse volume até ofensivo que teve foi muito enganoso em relação às chances criadas. Um time que criou muito pouco, que não conseguiu ser perigoso contra o gol do João Ricardo. E o Ceará foi, né, embora de Avejaneda com um resultado gigantesco, numa noite histórica, um 2-0, e também com a certeza de que pode ser um time competitivo nesses cenários. Porque não é só o adversário, você precisa olhar de uma forma um pouco maior esse confronto. Né? Era um jogo fora de casa contra uma equipe muito tradicional, um estádio lotado, uma atmosfera negativa pro Ceará, né? Para empurrar uma atmosfera que empurraria o Independiente ao longo do jogo todo e que o Ceará não sentiu. O Ceará não sentiu a pressão da torcida, a pressão do adversário, portou-se muito bem ao longo de todo o jogo, fazendo tudo que foi traçado ali do ponto de vista de estratégia, conseguindo uma vitória heróica, histórica e fundamental para avançar de fase grande. O Ceará chega às oitavas de final da Copa Sul-Americana em um outro patamar. Eu acho que dá para definir assim, sim, porque se classifica com a melhor campanha da história da Copa Sul-Americana nesse formato, 18 pontos em 6 rodadas, 6 vitórias e derrubando um adversário tradicional, um adversário argentino, forte. E isso tem sim muito peso e vai ter na sequência dessa Copa Sul-Americana para a equipe treinada pelo Dorival Júnior.
Vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, dá uma força pra gente, pega esse link, copia nos grupos de WhatsApp, espalhe aí pro seu amigo torcedor do Ceará, pra sua amiga que estão felizes da vida com essa classificação. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Valeu, galera, um abraço a todos, não se esqueçam do nosso lema, leia o jogo. Valeu, obrigado, tchau.